aquela famosa parábola quando ele estava aqui na terra. He said the wedding supper was made, and every man was given a garment, and he found one man there without a garment. He said, "Friend, what are you? How come you haven't got a garment?" Ele disse que a ceia das bodas estava pronta e a cada um foi dado uma vestimenta. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, como é que você não tem uma vestimenta? Now the Oriental custom of that, when the bridegroom invited every person he invited 50 people, then he had 50 robes. Agora, o costume oriental daquilo, quando o noivo convidava cada pessoa, se ele convidava 50 pessoas, então ele tinha 50 mantos. And he stood somewhere at the door, and every time a man come in, rich or poor, he put the robe on him. Then no one knew whether he was rich or poor, he all looked the same under a robe. E ele parava em algum lugar na porta, e toda vez que um homem entrava, rico ou pobre, ele colocava o manto nele. Então ninguém sabia se ele era rico ou pobre, todos pareciam ser iguais sob o manto. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8. Segundo Reis, capítulo 6, verso 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude enquanto meditamos na sua palavra, dê-nos a inspiração devida para que o povo seja abençoado. Através da palavra, todos já foram curados, já foram salvos, já foram revelados. Estamos apenas agradecendo pelo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Amém. Eu vou ler mais uma parte aqui destas Escrituras para nós meditarmos. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém. Amém. Mudando a maneira de ver. O profeta disse que o que aconteceu naqueles dias foi que Deus mudou a maneira do servo ver, porque ele viu carros de fogo, cavaleiros, e ele sabia que estava só ele e Eliseu. E Eliseu falou para ele que tinha mais com eles do que com aqueles homens lá fora. Agora precisava de fé. E o rapaz não podia ver isso aí. Eliseu orou para que os olhos do moço fossem abertos para que o moço visse. Tem hora que nós precisamos ter olhos abertos, alguém tem que orar por nós? Para nós termos olhos abertos, porque nós somos como o moço, só vemos nós, o grupinho pequeno, não vemos mais ninguém. E precisamos ter olhos abertos para ver quem está conosco. O rapaz, quando os olhos dele foram abertos, aí ele viu. Ele ficou sem medo. Que facilidade, depois que os olhos se abrem. Mas era mudando a maneira de olhar. Está o parágrafo 54, o desvelar de Deus. O irmão Brana usa a palavra Elias. Como Elias estava em Datã, era Eliseu. Veio, o servo não podia ver todos aqueles anjos ali ao redor. E Deus simplesmente mudou. Não trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a maneira de ver do servo. Tem hora que nós pensamos que Deus tem que trazer os anjos para baixo, para os nossos olhos naturais ver. Ele só tem que mudar a nossa maneira de ver. E tem hora que nós somos tão difíceis que não tem nada que muda a nossa maneira de ver. Você sabe que Deus tem feito um trabalho há centenas de anos, depois de Lutero, mas ninguém nunca mudou a maneira do povo luterano ver. Eles continuam vendo daquele jeito só que Lutero viu. Logo vieram os wesleyanos, por mais que foram santificados, mas Deus mesmo nunca conseguiu mudar a maneira deles verem. Eles só viram o que Wesley viu. E assim os pentecostais têm lutado, feito um grande trabalho no mundo, mas não vê mais do que cura divina e dons. E muitas vezes as pessoas dentro da mensagem
estão querendo ver dons outra vez de cura divina, quando o maior dom já esteve na terra, no profeta, e o povo não reconheceu. Ali estava o maior dom. Você espera que tenhamos grandes milagres no nosso meio? Nós cremos na cura. A cura já é nossa. Nós não temos que guerrear, não temos que batalhar, lutar. Eu estou precisando. Não, a cura já é minha. Tudo isso me pertence. Agora, Deus tem que mudar a maneira da gente ver. Senão, nós vamos continuar vendo os que os pentecostais estão vendo e não ver o que devemos ver hoje. Deus manda um profeta e é para mudar a nossa maneira de ver. Você sabe que nós pregamos, e estamos pregando até hoje, mostrando que não existe Santíssima Trindade, que o batismo é em nome de Jesus Cristo, mas nunca conseguiremos mudar os pentecostais. Porque é a maneira deles verem. Você não pode mudar a maneira deles. O problema é um pentecostal daqueles dizer que foram convertidos na mensagem e está pensando do mesmo jeito dos pentecostais, querendo ver milagres. Eles estão apenas querendo ver milagres. Eles não querem ver o ministério bíblico da esposa de Cristo, que é profetizar outra vez. Eles não querem ver, eles querem ver sinais. Muitos estão esperando o irmão Branham ressuscitar, porque eles sabem que a igreja, do jeito que ela está hoje, ela não tem sinais pentecostais. E a Bíblia Sagrada também não tem dito que ela terá sinais pentecostais. Porque o próprio irmão Branham, já no seu tempo, diz que o movimento pentecostal secou, morreu. Em 57, a América sofreu o seu último avivamento, e depois da América, você tem que sentir o avivamento que Deus estava dando para os americanos depois dos pentecostais. E o avivamento era curar enfermos, expulsar demônios, muito mais do que os pentecostais. E quando finalizou esta primeira e segunda etapa, Deus mostrou, através do ministério do irmão Branham, que o que o povo precisava não era mais os sinais, era a voz. Hoje estão tudo atrás dos sinais. Se você tiver a voz, os sinais te seguem. Você precisa é da voz. A voz são os trovões revelados. A voz são os sinais. Porque aquilo que foi a voz de Deus. Não é você estar em busca de sinais, de coisas naturais, físicas, mas de você alcançar algo que o próprio mundo religioso hoje não conseguirá alcançar, que é crer no que você está crendo. Mas a maioria das vezes nós dizemos que temos tão pouco, e tem gente na mensagem dizendo, o que temos ainda não está bom. Nós estamos precisando de mais e virá mais. Aí eles dizem, de onde virá o mais? Quando o profeta ressuscitar. Esse Espírito está dentro da mensagem. E eles, muitas vezes, vêm para a terceira etapa, esperando uma coisa que não vai acontecer mais. Eu, porque não estou com um parágrafo aqui, as 70 semanas de Daniel, o homem que pregou cura divina como irmão Branham, eu gosto de escutar ele. Ele diz assim, vocês estão esperando estes grandes sinais, que desça fogo do céu e faça grandes milagres. Isto vai acontecer é com os judeus. Por quê? Os grandes sinais estavam acontecendo no ministério dele e o povo não estava percebendo. Até na primeira e segunda etapa. Muito menos perceberam quando a voz foi transformada. Os sinais foi mudado a voz. Eles não perceberam.
porque estava em busca de maravilhas, coisas externas. E não tem coisa melhor do que você estar em busca de coisas que progride sua vida natural, te dê mais saúde, melhora seu emprego, aumenta seu salário. Quem é que não diz que isso é bênção de Deus? Mas você pode ter tudo isso, se você não tiver o que Deus está fazendo hoje, você não tem nada ainda. E você vai dizer, eu tenho grandes coisas, mas são naturais. Você está precisando de receber a voz. A voz, o que é um trovão? Voz. É a voz de Deus. A voz de Deus está claramente revelada nos 7 selos. Mas as pessoas não conseguem ouvir aquela voz, porque eles estão ouvindo uma outra voz. Milagres, maravilhas. Queremos ver isso, queremos ver aleijado andar, cego ver, mudo falar. E Deus está fazendo uma coisa superior, porque tudo isso, eu quero te dizer que nós cremos em tudo isso. Só que eu não posso te enganar, porque Brana não me enganou. Eu não posso te enganar de que vai existir um movimento muito grande na noiva de cura divina. O que iria existir na noiva é o avivamento que ela não tinha sofrido ainda, que é da revelação dos trovões. 3º selo, 81. Que o irmão Brana disse que isto viria para a noiva, que era o avivamento dela é os trovões. Agora, ela não está atrás dos trovões, os trovões é a voz. Ela está atrás de sinais, então ela não é a noiva. Eu quero falar para esse irmão, para esta irmã, que está em busca de grandes maravilhas entre a noiva, de cura divina, isso e aquilo que vai acontecer entre a noiva, eu quero te dizer que você não é da noiva. Só te alertar. Você tem que mudar sua maneira de ver. E como é que muda se Deus não mudar? Deus é que tem que mudar a sua maneira de ver. Você nunca vai mudar. O homem em si já tem um espírito petulante. Ele em si, ele já é audaz. Você não muda. Isso já é a natureza dele. A natureza de Lutero, de Wesley. Irmão Branham mostrou que viria desta forma, uma natureza tão forte que não dá para mudar. Não era a natureza dos homens, Wesley e Lutero, mas dos homens que creram neles. E não é a natureza de Branham, é dos homens que creem em Branham. Você não consegue mudar aquela natureza, a maneira deles verem. Eles, como que eles vão mudar a maneira de ver? Meus irmãos, para um pouquinho, dá uma olhada. Desde 1960, mais ou menos, que essa doutrina da ressurreição está no Brasil. Como que eles vão mudar a maneira de ver? Eles não querem nem saber se Deus já revelou trovões. Eles não querem nem saber qual é o novo nome. Eles não estão preocupados em saber quem é o 7º selo. Pois eles já têm 48 anos de cegueira. Para mudar a maneira deles ver, Deus tem que pegar tirar e mostrar para mim. Muda a minha maneira de ver. Pegar você, tirar de lá e mudar a maneira de ver. Mas não pense que Deus vai entrar num grupo daquele e mudar a maneira deles ver. Não. Tem pastores aí que já estão enferrujados nisso. Você acha que Deus vai mudar a maneira desses pastores? Eu sei que é aquele amor fraternal. Mas eles são tão bons. Bom, Caifás também era. Anás também era. Tão bons. E o irmão Branham disse que eles eram do diabo. Não importa quão bons eles são. Carismáticos. Você conversa com eles assim, uma doçura. Meu Deus, como pode? Ele precisava ver os trovões, ouvir a voz.
Que você vê bondade neles. Mas se você conversasse com Anás e com Caifás, você dizia, meu Deus, que homem bom. Eu conversei com Anás, que espírito manso, religioso. O Caifás, então, quer cumprir tudo certinho. Que bênção. Mas não viu o Messias. Não podia ver. Nem Jesus mudou a maneira de Anás e Caifás ver. Nem Jesus. Jesus chegou, eles mataram Jesus. Nós não vamos mudar. Eu escutei um pregador dizendo, olha, o que eu prego há todos esses anos, eu não vou mudar. E não mudou mesmo. Não mudou. Agora é Deus quem tem que entrar e mudar a pessoa. Se a pessoa não é de Deus, Deus não está preocupado em mudá-la. É nós que somos muito preocupados em mudar os outros. Nós mudamos todo mundo. E depois eles voltam tudo aquilo que era antes. Porque nós fabricamos. Nós temos uma fábrica de crente na nossa cabeça. Todo mundo é bom e todo mundo tem que ir para o céu. E a gente quer levar todo mundo. E Deus fica, você vai pôr no céu, diz que jogando fora. Deus põe, você põe, Deus joga fora. Você põe. Mas, Senhor, nós estamos melhor, nós estamos tendo uma visão melhor do que Deus. Querendo pôr todo mundo dentro do céu, de que eu vou fazer com essa coisa aqui, rapaz? Joga fora. Tira isso daqui. Mas nós queremos colocá-los lá. Aí eu pesquei, por certo. Ele disse, mas lembra, quando eu mandei pescar, depois teve que escolher os peixes. Você escolhe e leva os bons para casa e os ruins você joga na água outra vez. Solta esse povo no meio do mundo, da gente, da água. Joga esses peixes para lá. Talvez é peixe, mas não é bom. Tem hora que é crente, mas não é bom. Então as pessoas ficam enganadas, a vida inteira ficam enganadas, esperando coisa, esperando acontecimento, esperando sinais. O William Brandt diz, não acontecerá, senão com as duas testemunhas. Então por quê? Porque com o ministério dele era o que estava acontecendo. Era ali. E você não tem que olhar para algo que vai acontecer. Olha para cá. Foi como perguntar para o irmão Brana se seria dado a revelação dos 7 trovões a algum homem. Ele diz, não. Está tudo revelado lá. E aí você pergunta, então já foi dado. Sim. Não será dado a um homem, mas já foi. Se você tivesse feito a pergunta para ele, se o irmão tivesse dito para ele assim, a revelação dos trovões foi dada a um homem, aí ele, sim. Mas a revelação dos trovões não será dada a um homem, irmão Branham? Diz, não. Está tudo revelado lá. O desvelar 273 a 278. Está tudo lá. Mas a pessoa sempre gosta de algo para frente. Não, está para trás. Nós queremos ver grandes milagres. Está para trás. Nós podemos ter os nossos milagres corriqueiros do dia a dia. Mas grandes milagres, grandes maravilhas, é feito quando Deus está em carne na terra. É naquele homem que Deus escolheu naquele dia. Deixa eu pular para esse pedacinho aqui. 59, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora encontramos aqui, agora desde o Pentecostes, Deus não está operando no homem, ou atuando. Agora, Ele está operando através do homem. Ele estava operando em um homem. Então, Jesus. Agora, Ele está operando através do homem que Ele tem escolhido para este propósito. Agora, Ele trabalhou através de um homem, então, Jesus. Mas agora, Ele está trabalhando através de um homem que Ele tem escolhido para este propósito. O propósito de irmão Brana na terra é várias coisas. Primeira e segunda etapa foi um propósito de Deus. Irmão Brana não sabia o porquê ele se sentia tão mal,
ele não entendia nem a vida dele. Aí o anjo teve que falar para ele: porque você foi escolhido para levar um dom de cura a todo mundo. Brana foi escolhido, não eu, para levar um dom de cura. Brana foi escolhido. Deus sempre tem o seu homem escolhido. Nós cremos na cura divina, nós usufruímos da cura divina, nós oramos para ser abençoado, nós oramos. Agora tem uma coisa, sabendo que Deus já deu tudo isso para nós, então, daí é dádiva de Deus, eu tenho que saber que isso também está no passado. Eu estou recebendo uma cura hoje que Ele me deu no Calvário, estou recebendo hoje. Você dá a minha dor de cabeça, saiu hoje, mas por certo, ela veio hoje, saiu hoje, mas você recebeu esta promessa no Calvário há 2000 anos atrás. E está desfrutando desta bênção aqui. Então a pessoa precisa reconhecer o homem que Deus está usando naquele dia. Não viram Jesus e não viram Brana. Aí o povo está esperando que venham grandes sinais. O William Branham diz que não. William Branham diz que sinais que vocês querem ver é Moisés e Elias que vai fazer. Então vocês vão ver mesmo. Vocês que esperam no irmão Branham ressuscitar para fazer milagres. Ele diz que vai ser Moisés e Elias. Então vocês vão ver mesmo. Não vai ser irmão Branham, mas vai ser o ministério de Moisés e Elias na terra, fazendo sinais, e vocês não irão no rapto. Porque estão esperando uma coisa para frente quando ela está para trás. Estão fazendo perguntas: será dada a revelação dos 7 trovões a um homem? Quando já foi dado e você não viu. E é interessante que o irmão Branham responde as coisas e deixa as pessoas no ar. Não será dado a um homem. Depois você vai na mensagem e o irmão Branham diz que a revelação será dada a um homem. Ali ele respondeu assim porque a pessoa estava fazendo uma pergunta: que será dada a revelação a algum homem. Isso é para o futuro. Ele diz não. Mas que já foi dado? Sim. Agora, você tem que entender essas coisas. A maioria das vezes, a mudança faz você perder popularidade, faz você perder família, faz você perder companheirismo, faz você perder irmãos, faz você perder dízimos, pastor, faz você perder gente na igreja. Na verdade, se um pastor recebe essa luz, ele quase sai sozinho, porque ele sai, é pouca gente que o acompanha. É pouca gente que o acompanha. Não é a maioria, não. É pouca gente que o acompanha. Quando ele sai com aquela luz. Hoje, se ele recebe uma luz desta, da palavra, que Deus abre os olhos dele, Deus muda a maneira dele olhar. Deus tem que mudar a maneira desses pregadores que estão esperando o irmão Branham para 7º selo. Deus tem que mudar a maneira deles. Mas como Deus vai mudar se eles não são de Deus? Como? E você que fica ao lado desses ministérios que não são de Deus. Mas tem muita bondade. Por certo, Anás e Caifás também tinham. Você pensa que Judas era bruto, era ruim? Você vê, um homem até parece bruto, era Pedro. Já sacava da espada, cortava a orelha do outro. Você nunca viu Judas cortar a orelha de ninguém. Os pregadores Judas são indivíduos bons. Porque se eles não forem bons, eles não levantam oferta. Se eles não forem bons, eles não recebem dízimos. Eles têm que ser bons. Então, aí se torna difícil. Só o eleito que vê. Eles olhavam, o próprio irmão Branham pregou, eles diziam assim: olha, o nosso sacerdote não é desse jeito, não. Olha como esse homem chamado Jesus diz que é filho de Deus, profeta de Nazaré. Você viu o que ele fez? Olha, ele pegou um azorrague, bateu nos pregadores. Já pensou bem bater em ministros que nasceram de 4 gerações sem pecado, sem adultério, sem erro, para ser um sacerdote? E Jesus chegou e desceu o rei neles. Eu não penso que Jesus bateu nos membros, não. Nos membros, não. É nos ministros mesmo, que ele chegou o rei. E os cambiadores, que provavelmente os negociadores eram ligados com os pastores para dar lucro das suas ovelhas, dos seus pombinhos para eles também, aí apanharam juntos. Jesus bateu em tudo.
Aí o Azorrague pegou no pregador e pregou no negociante. O irmão negociante, o vendedor de pombinho, o vendedor de ovelha. Eles estavam vendendo animais de sacrifício. E Jesus chegou a Azorrague neles. Olha, se você vê Jesus batendo nos outros e dizer assim, mas ele é filho de Deus, aí você dá uma olhada no sacerdote, calmo, benévolo, mas quem que você vai escolher? Porque o nome ele está agitado. Qual que você vai escolher, Jesus ou Anás? Jesus era diferente. E ele chegou, o rei, bateu naquele povo, desceu a Azorrague neles e deixou uma mensagem. Está escrito. Ah, ele sabia, ele bateu porque estava escrito. Não façais da casa do meu pai covil de salteadores. Ele diz, olha, para covil de salteadores, o negócio meu não é com a palavra, é com o rei. É Azorrague. Oh, naqueles dias, você já pensou bem se um pregador fosse chegar e fazer isso? Não, hoje o Azorrague é a palavra, tudo hoje é espiritual. Que bênção que tudo é espiritual. E a palavra chega e corta o indivíduo, deixa ele no nada. É hora de você ver a manifestação daquela palavra. Alguém diz, mas o pregador, ele deve ser isso, deve ser aquilo, gente boa, por certo que é bom. Tanto os de Deus como do diabo é bom. Não tem pregador do diabo que é ruim. Se ele for ruim, ele não pode ser um pregador, não pode ganhar gente. Ele tem que ser bom. Certo? Boas características estão nele também. Agora, ele ouve a voz de Deus. Deus consegue mudar a maneira dele ver? Não. Gente, tem que aprender. Se nós éramos católicos, Deus mudou nossa maneira de ver. Começamos a ver como os pentecostais. Quando Deus veio através da mensagem do profeta, Ele mudou nossa maneira de ver para ver o batismo em nome de Jesus Cristo. Olha, eu mudei minha maneira de ver. Em 1973, quando eu ouvi essa mensagem, Deus conseguiu me mudar. Mudou a minha maneira de ver e eu continuei pregando, mas agora pregando a mensagem diferente que eu pregava antes. Na mesma cidade, tem hora que você tem que testificar, na mesma cidade que você pregou Trindade, você tem que pregar um só. Aí os outros podiam parar e dizer, eu não sei, você está pregando que tinha 3 semana passada, agora você está pregando que é um só. É para você testificar. Tem hora que a pessoa diz, não, eu tenho que sair daqui para bem longe, porque agora eu vou despregar o que eu preguei. Mas eu tenho o prazer de despregar o que eu preguei. Eu pego um pé de cabra de fé e vou lá e arranco todos os pregos que eu pus. Se eu pus prego que não dá certo, se eu preguei uma forma de mensagem que tem que ser mudada, então eu estou mudando. Certo? Agora, me diga que esse povo da mensagem vai mudar. Irmãos, que crê na ressurreição do profeta isoladamente para revelar selos. Porque crê na ressurreição do profeta até eu creio. Agora, para revelar selos, não. Para pregar a terceira etapa, não. Aí não. Mas isso daí é um broto que nasceu no tabernáculo Brana. Irmãos, não vão mudar, não. Não vão mudar. É uma denominação. Foi o irmão Brana morrer, eles já denominaram. E é ali mesmo, no próprio tabernáculo Brana. É de onde saiu isso. Hoje eles querem acobertar tudo isso. Não adianta. É dali que saiu isso. Era ali que tinha um pastor, que o irmão Brana diz que Deus fez ele e perdeu a forma. O irmão Neville fez ele e perdeu a forma. E logo entrou outro pastor no lugar do irmão Neville. Para quê? Pregando que o irmão Brana ia ressuscitar. Até hoje, eles não vão mudar isso. Eles não vão mudar. Tem que mudar sua maneira de ver. Deus chegou, só mudou a maneira de ver. Gente, o que tem que fazer na mensagem do profeta? Tem que pegar nós, os pastores, e só mudar a maneira de ver. Não tem que descer anjo do céu mais. Não, as pedras não tem que revolver.
estourar lá na montanha. Não, não tem, não precisa fazer mais nada. É só mudar a nossa maneira de ver. Deus pega e muda a nossa maneira de ver. Você via que irmão Branham tinha que ressuscitar para revelar sétimo selo? Ah, mas agora eu já vi no sétimo selo 152 e 201 que o sétimo selo era ele. Aí eu já vi no primeiro selo 33 que o mistério de toda a Bíblia é o ministério dele. Então é o ministério do sétimo anjo, o ministério dos sete trovões, o ministério que era mistério do arrebatamento do dia e hora. Vigie bem o sétimo, é a vinda do Senhor, era o Senhor vindo em brana. Vigie bem o sétimo. Ele não disse para nós vigiar mais nada aqui para frente. Ele mandou vigiar lá atrás. Vigie bem o sétimo. Já tinha acontecido do sexto e ele mandou nós vigiar o sétimo. E as pessoas não vigiaram e estão aí formando doutrinas dentro do próprio tabernáculo plano. Isso veio de lá, não adianta eles falar que é diferente. E eles estão todos tomando suas ceias e vê se Branham crê daquele jeito. Procura ver na mensagem como é que o William Branham creu. Se algum dia o William Branham creu que ele tinha que ressuscitar para revelar alguma coisa, quando ele diz que o sétimo anjo revela tudo, é nos dias da voz do sétimo anjo, e tudo foi revelado, e se vê tudo revelado, ninguém tem que fazer coisa alguma, mas eles não vão mudar a mente. Teria que mudar a mente. É o que o irmão Branham diz aqui, no 54, o desvelar de Deus. Deus simplesmente mudou, não trouxe os anjos para baixo, mas ele mudou a maneira de ver do servo. Deus tem que mudar a maneira de ver do pastor. Deus tem que mudar a maneira de ver do membro. Tem membro que não enxerga nada. Tem uns que não enxergam nada e acham que enxergam. Esse é o maior cego que você tem dentro da igreja. É aquele que não enxerga nada e crê que enxerga. Esse é o pior que tem. Que ele não enxerga nada. E você nunca vai mudá-lo também no seu ministério. Achar que você vai fazer ele enxergar, ele nunca vai enxergar. Ó, Jesus nunca fez Judas enxergar. Eu vou fazer? O irmão Branham ia fazer nos seus dias? Não enxergaram também. E lá estavam as montanhas cheias de anjos, e fogo, e cavalo de fogo, e carro de fogo, tudo ao redor do seu profeta. Ele mudou o modo de ver. A coisa já está lá, diz o profeta aqui. A coisa já está lá. A coisa já está revelada aqui, na Bíblia e na mensagem. Ele só tem que mudar a nossa maneira de ver. Oh, Deus, me ajuda a ver isso aqui diferente, a ver do jeito que o Senhor vê. E tem hora que você pensa, é os grandes grupos, são os grandes movimentos. Deus nunca esteve nos grandes movimentos. O que Deus fez nos grandes movimentos do ministério de irmão Branham foi chamar atenção para pregar o pequeno ministério, que é o grande ministério, mas o pequeno grupo, o pequeno povo, que a pequena esposa, que ouviria a voz e não estaria preocupada atrás de sinais, mas ouviria a voz. Você pode ver que todos os pregadores que estão atrás de sinais hoje é porque eles viram o bispo Macedo fazer o trabalho e eles estão procurando fazer um trabalho igual o bispo Macedo. Mas aquilo é para o bispo fazer. Que não conhece o profeta, que não conhece a voz. Não para nós que conhecemos a voz. Deixa ele com o seu trabalho. Você não pode querer parar de dizer, eles são os falsos. Deixa eles com o seu trabalho. Esses estiveram nos dias de Jesus também, fazendo grandes coisas, e os discípulos disseram, nós vamos falar para ele calar a boca. Ele disse, não, deixa ele. Tem hora que você quer fazer eles calar a boca, deixa eles. Dentro da mensagem. Vamos fazê-los calar a boca? Bom, o irmão Branham diz assim, na mensagem Conferência com Deus, ele diz, pare de pregar. Mas eu não vou falar para eles parar de pregar, o irmão Branham que falou. Pare de pregar. Se não prega aquilo que é o correto, se ainda está admitindo seus próprios pensamentos e não tem condição de mudar. Você sabe o que é mudar? Ser escravo da Bíblia.
é pensar só no que a Bíblia diz. Você é da Bíblia, não adianta, eu sou um escravo de Deus. Quando vem pensamento errado, eu procuro não alimentar aquele pensamento, então a minha própria carne sofre a pressão. Por quê? Porque eu estou tendo pensamentos aqui na minha carne e a minha carne rejeitando aquilo, porque eu quero pensar coisas de Deus. Eu estou lutando, você vai lutando constantemente. E o que se vê hoje de pregações, que se ouve de pregações hoje, com respeito ao irmão Brana, cada um quer mostrar que o irmão Brana vai fazer algo. Eles não têm condição de pregar o que o irmão Brana pregou, então acho que o irmão Brana tem que vir para pregar algo. Não, é nós que temos que profetizar, senão a Bíblia não vai cumprir. Não temos nada em dizer, olha, o espírito de Elias passou para a esposa agora, então ela é quem vai cavalgar. Não, o espírito de Elias vai vir num judeu depois, ou num gentil, e vai levar a mensagem para Israel. Isso é o que vai acontecer, porque é Moisés e Elias é um profeta para todas as nações. Moisés tem que ser um judeu. O Elias, pelo que eu leio na mensagem do profeta, ele pode ser um gentil. Ele diz que o Elias é um profeta a todas as nações, mas Moisés é um profeta só para Israel. E vai estar dois, nunca houve dois profetas maiores ao mesmo tempo. Tem essa exceção, creio do jeito que Deus falou. Se nunca houve, ele tem isso daí para colocar nesse dia. No outro dia não pode ter. Em todos os dias era um profeta. Não pode ter mais do que um profeta. Mas nesse dia terá Moisés e Elias para pregar para os judeus. Mas nós aqui, os gentios, acabou. William Branham foi o último mensageiro, o último profeta. Já revelou o 7º selo. Já revelou 7 trovões. Está tudo aí dentro do 7 selos. Já revelou o novo nome, está tudo dentro dos 7 selos. Está tudo revelado. Revelou tanto, ele revelou o novo nome. A pessoa pensa, revelar o novo nome é dizer assim, o novo nome é fulano de tal. Revelar o novo nome é Deus descer do céu num homem. Ele desceu do céu, entrou num homem, está revelando o novo nome dele, porque ele está no homem que ele desceu do céu. Ele está no homem que ele escolheu para fazer aquele trabalho naquele determinado dia. E ele escolheu aquele homem e o nome dele está naquele homem. Assim como foi lá nos dias de Moisés. O nome de Deus estava no anjo. E o anjo chamava Josué. Antes do nome estar lá, ele chamava Brana. Depois que o nome entrou, ele chamou Bran. É com H, é só Brana. Você diz, não, mas era Oséias. Mas o irmão Brana disse que aquele anjo aponta para o último anjo da igreja. É o que o irmão Brana disse. Então lá, ele chamou Oséias e foi mudado para Josué. Porque o nome de Deus estava nele. E enquanto ele era Oséias, o nome de Deus não estava nele. Precisava de um H. E você sabe quando foi que esse H desceu de uma forma espiritual para William Branham? Foi no Monte Pôr do Sol. É ali que você vai ver o H. Porque é Cristo descendo do céu, completando a unção naquele corpo aqui na terra. Ele já nasceu e o pai dele registrou ele com esse H. Mas quando Deus registrou ele com o H, foi quando Deus desceu do céu. Este é ele. Era a mesma coisa quando ele diz, este é ele, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Agora, quando ele desceu no Monte Pôr do Sol, era a mesma coisa dele dizer, este é o meu filho, em quem vou revelar o meu nome para vocês. Eu vou manifestar nele, a hora que eu pisar na terra, vocês já sabem que eu não sou Jesus. Eu sou Jesus enquanto estou na nuvem, em cima do Monte Pôr do Sol. Mas a hora que eu pisar com o pé esquerdo na terra e o direito na água, você já sabe qual é o meu nome. Brana. É simples, só que o povo mexe para lá e para cá e não consegue. O carro só está atolando. Eles não conseguem ver nada mais do que isso. Eu até não quero prosseguir muito aqui, eu queria deixar só estas duas mensagens, senão eu tenho que entrar numa terceira etapa aqui outra vez,
deixar só isso aqui para você. Ele estava operando em um homem, então, Jesus, agora ele está operando através do homem que ele tem escolhido para esse propósito. Mas ele não fala o nome do homem de jeito nenhum. Ele não fala. Ele está operando através do homem que ele tem escolhido para esse propósito. Era Brana, mas ele não podia falar o nome dele. Ele não precisava falar, eu sei. Ele não precisava falar. A esposa sabe a revelação quando Deus está numa carne, quando Deus está num homem. Agora, você que ouve esta mensagem, você sabe que Deus está nessa mensagem. Você pode queimar o CD, mas você sabe que Deus está nessa mensagem. Você pode jogar o CD fora, quebrar, falar para os outros não ouvir, porque você sabe que Deus está. Se Deus não estivesse ali, você não ia atrapalhar. Você atrapalha porque você sabe que Deus está ali. Por isso que você manda quebrar, manda queimar. Você sabe que Deus está ali. Toda a vida foi assim. Quando a Igreja Católica mandou queimar a Bíblia, ele sabia que Deus estava na Bíblia. Mas o dia que Deus saiu da Bíblia e entrou em Brana, dali para cá eles estão fazendo festa com Bíblia. Porque Deus saiu da Bíblia e estava em Brana. Vamos acompanhar mais um pouquinho? E quando Deus estava em Brana, o povo não viu, mas Deus estava ali. Era o homem que Deus tinha escolhido para aquele propósito, naquele dia. Aí eles rejeitaram Brana. Eles não rejeitaram curar as curas que Brana fez. Não. Eles queriam as curas. Eles não queriam a revelação que Brana teve de 63 a 65. Isso eles não queriam. E ali estava. A mesma coisa é hoje. Quando você vê, o povo está dizendo, leia os livros do irmão Brana, leia os livros. É pesado, mas eu vou falar, porque se você tiver que escandalizar, escandaliza logo. Leia os livros. Manda um pentecostal ler a Bíblia, não adianta mais. Eles podem ler a Bíblia o tanto que for, que ele só vai contar história. Deus já saiu da Bíblia. Deus saiu da letra. Deus veio em carne em William Brana. A letra começou a ser formada lá por Lutero, mas Deus, quando veio em Brana, era a Bíblia num homem. Estava ali. A mesma coisa é hoje. Leia a mensagem do profeta. E agora, todo mundo, um discute daqui, e tem os milionários que gostam de fazer livro. Fazer livro deve dar alguma coisa, porque ninguém gosta de fazer uma coisa quando não dá. Deve dar alguma coisa. Fazer livro, principalmente o William Brana. CD meu, você pode pegar aí. Se você quiser fazer a vida com CD meu, você vai passar fome. Você vai passar fome, porque não dá nada. Mas quando Deus sai de uma coisa, aquilo dá. Oh, como é que você diz que Deus saiu dos livros, você não usa os livros? A Bíblia, Deus saiu dela. Mas como eu tenho a mesma natureza dela, a Bíblia está em mim. Deus saiu da mensagem, dos livros do profeta. Oh, que é isso? Eu já vi que você ficou doido. Deus saiu dos livros do profeta, ele está em nós. Eles estão aí fazendo o livro do profeta. Tem tantos livros que estão fazendo o profeta. Se Deus estivesse nos livros do profeta, eles creriam nos livros do profeta. Mas Deus não está lá. Eles não crêem nos livros do profeta revelado. Aí comercializa. Isso daqui tem que dar dinheiro. É por isso que fazem. É por isso que lutam. E um rico faz, o outro também quer fazer. Fazer livro. Deve dar. Quando Deus sai de uma coisa, aquilo dá. Porque quando Deus entra numa coisa, só dá bem para o eleito. Para mais ninguém. Irmãos, a Bíblia hoje só funciona para a esposa de Cristo. Os livros de Brana, vocês me desculpem eu falar assim, mas os livros do irmão Brana só funciona para a esposa, mas para ninguém. Os outros têm livro e têm Bíblia, não adianta mais, já passou o tempo. E hoje eles estão lutando. Talvez pode chegar um tempo que eles vão querer fazer meus CDs. O que você acha? Eu estou brincando com você.
Olha, sabe quem é que faz esses CDs? São o povo que crê nele. Como a gente encontra gente por aí duplicando, pirateando os CDs de Franca. E eles estão pirateando mesmo. E fazem, manda para os outros. E eu digo, faz mais. Porque isso daqui não é fonte de lucro, não. Faz mais. Se você puder dar isso daí para os outros, faz mais e doa para os outros. Faz, isso faz bem. Deus não está mais na forma de livro. Deus está em forma de carne. Hoje. Ele esteve em forma de carne no irmão Branham, passou para a forma de livro, outra vez. Quando as pessoas começaram a interpretar o livro, Deus saiu do livro, como Deus saiu da Bíblia e entrou em carne em Branham. Deus saiu dos livros de William Branham e entrou na esposa de Cristo. Deus, hoje, sou eu. Os livros do profeta é eu e você. É que as mensagens, alguém diz, mas como pode? Vocês são falsos. É que você sabe que quando Deus está numa coisa, você fará o possível para desviar a atenção do povo. O diabo é assim. Quando Deus está num lugar, faz o possível. Irmão Branham diz dessas grandes campanhas que aconteceram aí fora, com grandes homens, ele diz que no tempo que curadores mesmo oravam e expulsavam demônios, ele diz, era o tempo que dava mais gente com a cabeça fraca. Que o diabo, Deus curando aqui, o diabo atrapalhando aqui. Só para dizer, ele não está fazendo nada, olha aqui, tem mais doentes. Então, aí você vê como Deus trabalha e o diabo fica atrás fazendo uma coisa oposta. E é isso daí, ele fica fazendo para dar trabalho para nós. Não pensa que o diabo vai nos ajudar, que não ajuda mesmo não. Aqui é só Deus mesmo, filho. Só Deus. Agora, se você quer ver como o diabo está ovacionado, palmas, gritos, aleluia, quando dizem o cordeiro não saiu do trono, as igrejas pulam, ficam satisfeitas. Ele ainda é mediador. Isso é o diabo que está pregando, porque o profeta que foi Deus em carne pregou que ele não é mais mediador, ele saiu da mediação. Então, quando você escuta outro, não é Deus, é o Deus desta era maligna. É o Deus desta era maligna que diz para você, o cordeiro está no trono ainda, intercedendo. Nós não podemos ficar sem intercessão. Cegos. Israel está sem intercessão por 2 milênios. Eles estão aí, vivendo, lutando, tendo dinheiro, guerreando, sendo ricos, assim como estão as igrejas. O Deus desta era maligna, diz São Paulo, cegou os incrédulos. Mas que incrédulo? Incrédulo nos 7 trovões revelados, incrédulo no 7º selo revelado, incrédulo na 3ª etapa cumprida, incrédulo no novo nome manifestado em carne. O Deus desta era maligna, agora, o Deus desta era maligna tem que tomar quem? Tem que tomar pregadores desta era maligna, que dá ouvido à incredulidade dele. O diabo, ele sabe que os trovões foram revelados. O diabo sabe. Ele diz, mas olha, não crê nisso não. O diabo sabia, ele mesmo diz, porque vem nos atormentar, filho do Altíssimo. Mas ao mesmo tempo, ele dizia para o povo, não crê nele não. Mas o diabo sabia que Jesus era filho do Altíssimo. O diabo sabe. Agora, na verdade, o irmão Branham diz que o diabo não conhece a 3ª etapa. Que o diabo não sabe desse segredo. Que condição está o diabo hoje, hein? Quem não sabe do segredo da 3ª etapa é um adepto dele. Não sabe da 3ª etapa, revelada, concluída pelo profeta, e só está aguardando a nossa 3ª etapa, que já começou e será concluída quando a união das igrejas concretizar. Ali que nós vamos ter que mostrar nossas cores. Hoje nós gritamos, ei glória! Ali nós vamos ter que mostrar nossas cores. O profeta teve o seu tempo de ficar sozinho, e nós temos que ter o nosso tempo de ficar só com a palavra.
Por isso, irmão Branham veio e pregou a fase presente do meu ministério. Se você ler essa mensagem, você vai ver por que ele pregou. Ele foi abandonado. Por isso que ele pregou. Paulo tinha sido abandonado. Demas me deixou. Foi para o presente século. Aí o irmão Branham veio e disse, sabe o que é presente século? Popularidade. Demas não aguentou mais ficar com Paulo, quando Paulo perdeu a popularidade. Quando Paulo chegava em Listra e dizia, levanta sobre os seus pés. O doente, o coxo, o paralítico andava, tudo bem. Mas a hora que Paulo começou a escrever, eu passei lá na casa de Trófimo e o deixei doente. Ah, manda o meu pergaminho que eu esqueci. Ih, não dá para seguir esse homem não. Ele já está esquecido, ele está deixando irmão doente, já não está curando como no início. Fase presente do meu ministério. Irmão Branham pregou dizendo, a fase presente do meu, não de Paulo, do meu ministério. É a hora que você vê muita gente te abandonando, como no início, irmão Branham fez tantas campanhas, tanta cura divina, tanta bênção, agora depois que revelou a palavra, não tinha um púlpito em Tucson para ele pregar. 3 anos ficar numa cidade e não tinha um púlpito para ele pregar. Terrível. É o que ele cita na mensagem. Ainda bem que ele cita isso na mensagem. Aí precisa ver se ele tinha algum outro púlpito lá dentro em Tucson para poder Branham pregar. Porque hoje vem dizer que crê em Branham. Mas precisa ver se dava púlpito para Branham pregar mesmo depois da revelação dos 7 selos. Aquilo não foi fácil, irmãos. E a mesma coisa é hoje. Você pensa que o povo vai dar púlpito para nós pregar? Não. Tem hora que você diz, essa mensagem tem que ser pregada para esse povão aí fora. Não, é só para vocês mesmo. Só para vocês. Não é para o povão, é para o eleito. A mensagem é para o eleito. É para aquele que crê. Amém. Pai, pedimos ao Senhor, cada dia muda a nossa maneira de olhar. O Senhor pode fazer isso. Eu tenho enxergado conforme o seu profeta enxergou. Eu sei que estou certo nisso. Mas se falta algum ajuste, alguma coisa na minha maneira de olhar, muda a minha maneira de olhar para eu chegar no lugar, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu preciso disto, eu preciso dar lugar ao Teu Espírito para trabalhar em mim, para eu poder enxergar como o Senhor enxerga. Oh, meu Deus! O Senhor veio e provou para nós os 7 olhos de Deus que discorrem por toda a terra, e o seu 7º olho foi Branham. Foi o seu 7º olhar aqui na terra, e agora o Senhor está olhando através dos olhos da sua esposa aqui na terra. Ajuda-me a colocar a minha maneira de olhar igual à sua, do jeito que o Senhor quer, segundo a sua palavra, segundo a revelação que o Senhor deu através do seu olhar nesse dia final, nessa terra, através do ministério do 7º anjo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Se aqui temos liberdade, que parece que é tão bom, mas existe uma cidade que não tem comparação. Sua glória é semelhante ao jaspe, ao cristal, ruas de ouro brilhantes, nelas quero caminhar. Nela não existe templo, o seu templo é o Senhor. Nela não existe luz, sua luz é o Salvador. Lá o sol não se levanta, nem a lua irá brilhar. O Cordeiro é sua lâmpada, ele vai iluminar. Se aqui temos de sabores, muitas vezes que chorar, enfrentar os desamores que nos vêm desanimar. Aqui mesmo tudo passa, aqui mesmo tem um fim. Através da sua graça, Cristo é tudo para mim. Se aqui temos bons momentos que nos traz consolo,
consolação. Também temos sofrimento que nos fere o coração. Aqui mesmo tudo finda, aqui mesmo irá passar. No seu reino Cristo ainda certo irá nos consolar. E mostrou-me o rio puro, claro como um cristal, e a árvore da vida, que seu fruto é sem igual. 12 frutos ela tinha, e seus frutos eram bons. Suas folhas produziam a saúde das nações.